Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é sexta-feira, dia de resenha Aliteração. E o livro que eu vou trazer hoje para análise, ele é um livro que tem uma relação muito forte com o que está acontecendo no mundo e principalmente no Brasil nesse momento. É um livro que inclusive teve suas vendas aumentadas nos últimos tempos, muita gente procurando conhecer e ler essa obra. E provavelmente devem existir várias resenhas desse livro aí na internet. E eu resolvi trazer esse livro para análise hoje, não para ser mais uma resenha, mas para trazer a minha contribuição para a importância que essa obra tem. Trata-se do livro A Peste, de Albert Camus, que está aqui na minha mão, uma das edições desse livro, que é uma edição inclusive antiga até, e que eu vou trazer para vocês aqui outras duas capas de outras duas edições, para que vocês vejam que esse livro foi reeditado muitas vezes, apesar da publicação original dele ser de 1947. Bom, antes de falar do livro, quem foi Albert Camus? Albert Camus foi um escritor, jornalista, enfim, intelectual franco-argelino. Ele nasceu na Argélia em 1913, mas como naquela época a Argélia ainda era uma colônia francesa, então ele é considerado francês, né? Então ele é franco-argelino. Como eu disse, nasceu em 1913 e morreu em 1960. Bom, o Camus, ele é um dos artistas, um dos escritores de uma corrente artística, literária, enfim, que teve muita força no teatro, e o Camus também escreveu para teatro, que é a estética do absurdo. Eu não concordo muito com essa colocação do Camus dentro da estética do absurdo, porque a estética do absurdo ela tem algumas características muito específicas que eu acho que a obra do Camus não tem. Apesar do Camus também ter algumas dessas características, tá? Mas não todas. Eu diria que o Camus está entre o existencialismo e o absurdo. Ele é um autor que trafega num universo intermediário entre o existencialismo e o absurdo. Ele também não é um existencialista, apesar de ter sido grande amigo do Sartre, e depois por questões políticas ter brigado com Sartre, inclusive. E é justamente por causa disso que eu coloco o Camus num lugar muito específico, né? Entre nem totalmente existencialista, nem totalmente absurdo, mas ele tem uma escrita muito própria. O Camus ele morreu num acidente de carro em 1960, indo com o editor dele, com a família do editor, por uma viagem. Ele sofre um acidente, o Camus morre na hora, o editor morre 5 dias depois, a esposa do editor e a filha do editor, que também estavam no carro, saem ilesas desse acidente. E existem especulações até que o Camus tenha sido assassinado, que isso não tenha sido um acidente, mas tenha sido provocado, porque o Camus ele tinha posições políticas muito fortes, né, muito intensas, e ele participou, ele não era ele criticava todos os regimes totalitários, mas ele não era uma crítica como as que a gente tem hoje em dia, né, essa coisa de isentões do centro e não, contra os extremismos. Não, o Camus ele foi do Partido Comunista, inclusive, combateu na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, mas ele criticava abertamente o stalinismo, enfim, ele criticava abertamente aspectos totalitaristas do próprio comunismo, assim como dos totalitarismos fascistas, nazistas e tudo mais. E há quem diga que um ministro das Relações Exteriores da Rússia meio que tem alguma relação com a morte dele. Mas isso são especulações, nada foi provado. O fato é que o Camus era um ativista político muito forte, e isso se reflete na sua obra. Bom, A Peste. A Peste vai narrar um acontecimento numa cidade fictícia, na cidade de Oran, em algum ano da década de 40. A gente não pode esquecer que o livro foi publicado pela primeira vez em 1947. Então, em algum ano da década de 40, na fictícia cidade de Oran, começam a aparecer ratos doentes. Os ratos começam a morrer na rua, alguns ratos começam a morrer na rua, e
num primeiro momento ninguém presta atenção nisso, porque são ratos mortos na rua, só que a quantidade de ratos mortos na rua começa a ficar muito grande. Até que começam a morrer pessoas. Desculpem aí o barulho, mas alguém deve ter batido alguma porta em algum lugar aqui perto. Enfim, começam a morrer pessoas, e quando começam a morrer pessoas, a negação começa a ser mais difícil. Enfim, a cidade é tomada por uma peste que dizima grande parte da população das pessoas, da população da cidade e tudo mais. E o que tem em relação com os dias de hoje, com o que a gente está vivendo hoje no Brasil, a obra do Camus, esse livro do Camus. Não só a questão de uma doença que está dizimando a população e tudo mais, mas tem 4 aspectos do livro que me chamam muito a atenção em relação ao que a gente está vivendo, principalmente no Brasil. O primeiro aspecto, que é o negacionismo da gravidade do problema. Num primeiro momento, as autoridades e a própria população da cidade, não está acontecendo nada demais, que é isso, só é uma doencinha à toa, são ratos morrendo e tal. E quando as primeiras pessoas começam a morrer, ainda assim há uma tentativa de negar, não, imagina, isso não está acontecendo, não é nada demais, e não sei o que e tudo mais, até que começa a morrer muita gente na cidade de Orã. Então esse é um aspecto que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. Um outro aspecto, né, além do negacionismo, tem a ver com as políticas de restrição social, né, que são adotadas na cidade de Orã. Então tem um determinado momento que quem está em Orã não pode sair e quem está fora de Orã não pode entrar. Isso causa a separação, por exemplo, de casais, de famílias. A pessoa foi trabalhar em Orã e de repente ficou presa lá dentro, e o quanto isso traz uma problemática política e econômica para a cidade de Orã. Né? E ao mesmo tempo o quanto isso é importante ou não é importante para o combate à própria peste. Um terceiro aspecto que também tem muita relação com o que a gente está vivendo na obra do Camus é a desobediência civil das pessoas em relação a essas medidas de restrição social. Né? Então, o quanto as pessoas se negam a cumprir o isolamento, enquanto a quarentena, né? Quer dizer, as pessoas têm que ficar em casa também, elas são orientadas a ficar em casa, obrigadas a ficar em casa, e o quanto elas desobedecem isso. É aquela coisa de, não, isso não vai acontecer comigo, isso é bobagem, não sei o quê, os grandes machões da sociedade que se consideram fortes e que a doença não vai pegar, enfim, também tem isso que é muito forte na obra. E um quarto aspecto da obra que é muito importante é a abnegação, a força e a obstinação aqui de um médico, que é o Dr. Rieu, que é um dos personagens principais do livro, mas que representa os trabalhadores da área da saúde, e que ele, desde o primeiro momento, mesmo enquanto todo mundo nega, e até ele se nega num primeiro momento a reconhecer que é uma peste, ele trabalha incansavelmente para combater a doença, né? Incansavelmente. Então esses 4 aspectos da obra do Camus são muito importantes para a gente refletir sobre a nossa situação atual. E é interessante a gente ver que o Camus escreveu esse livro, né? Esse livro foi publicado em 1947, quer dizer, ele escreveu esse livro aí no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, e obviamente isso aqui foi escrito como uma metáfora dos regimes totalitários, não tem nada a ver com uma doença em si, né? Talvez a doença aqui a qual o Camus se refere seja a própria guerra. Mas como é que esse livro, que foi escrito há tantos anos, se tornou um livro premonitório, né? Porque a gente está vivendo atualmente exatamente o que acontece aqui na cidade de Orã, guardadas as devidas proporções, porque no livro é uma cidade só, né? Aqui a gente tem um país, um mundo, mas vamos pensar na situação do Brasil agora, que é o país que está na contramão do mundo atualmente, né? Porque na maior parte dos países do mundo os casos estão decaindo, e no Brasil está crescendo assustadoramente, né?
Então é muito interessante ver como o Camus conseguiu ser premonitório ao escrever essa obra. E aí eu queria ler um trechinho do livro para vocês entenderem tudo isso que eu disse, como que se reflete na obra. A imprensa, tão indiscreta no caso dos ratos, já não mencionava nada. É que os ratos morrem na rua e os homens em casa. E os jornais só se ocupam da rua. Mas a prefeitura e a municipalidade começavam a questionar-se. Enquanto cada médico não tinha conhecimento de mais de 2 ou 3 casos, ninguém pensara em se mexer. Mas, em resumo, bastou que alguém pensasse em fazer a soma, e a soma era alarmante. Em apenas alguns dias, os casos mortais multiplicaram-se e tornou-se evidente, para aqueles que se preocupavam com a curiosa moléstia, que se tratava de uma verdadeira epidemia. Foi o momento em que Castel, colega de Rio, muito mais velho que ele, escolheu para visitá-lo. Naturalmente, perguntou Castel, você sabe do que se trata, Rio? Estou esperando o resultado das análises, pois eu sei, e não preciso de análises. Fiz uma parte da minha carreira na China e vi alguns casos em Paris, há uns 20 anos. Simplesmente não se teve a coragem de lhe dar um nome. A opinião pública é sagrada, nada de pânico, sobretudo nada de pânico. E depois, como dizia um colega, é impossível, todo mundo sabe que ela desapareceu do Ocidente. Sim, todos sabiam, exceto os mortos. Vamos, Rio, você sabe tão bem quanto eu o que é. Rio refletia. É verdade, Castel respondeu. É incrível, mas parece peste. Então veja, esse pequeno trecho já dá um diagnóstico do que é a obra e do quanto ela tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Então, se você ainda não leu A Peste do Camus, vale muito a pena. É um pouco angustiante em função do que a gente está vivendo agora, mas é um ótimo instrumento de análise profunda da nossa situação. Então tá aí, recomendado A Peste de Albert Camus. Espero que todas e todas tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, visitem nossas redes sociais. Ajudem a gente a continuar com esse trabalho que a gente tem feito com todo carinho, com todo cuidado, pensando em trazer um conteúdo de qualidade e que seja importante para cada uma e para cada um de vocês, certo? Valeu, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.